Olá. E aí, Santos na final, Danilo? A gente já tem, ó, eu vou pedir pro Amer colocar na tela a classificação geral do Paulistão. O Palmeiras pega o São Paulo, se o São Paulo avançar com vitória, qualquer outro resultado, empate, pênalti ou vitória do Novo Horizontino, óbvio, dá Palmeiras e Santos. Da mesma forma, o Santos pega o Corinthians, se o São Paulo vencer qualquer outro resultado, o Santos pega o Palmeiras. E aí, uma das perguntas que fica, obviamente, quem vai passar no jogo de amanhã também de São Paulo Novo Horizontino, mas quem que o torcedor não quer pegar? É melhor pegar o São Paulo, Danilo? Eu vejo pro torcedor do Santos, né? Só para responder a primeira pergunta também, eu acho que o Santos ele é zebra tanto contra o Corinthians quanto contra o Palmeiras, tá? Para mim, eu vejo o Santos como zebra contra os dois. E lembro do jogo do Neymar contra o Corinthians, quando ele não fez muita coisa. Então, para mim, esse vai ser o grande desafio do Neymar agora. Mostrar contra o Corinthians, que é um time muito mais estruturado, algum jogo legal. O Corinthians, inclusive, fez um gol de uma bola perdida dos pés do Neymar. De novo, não estou dizendo que ele não serve, mas ainda espero mais. Se eu tiver que escolher, né, se eu estou ali entre o do Corinthians, se eu entre pegar Santos e São Paulo, eu prefiro pegar o Santos. O São Paulo fez o que fez com o Corinthians. Então, mais uma vez eu digo, o Santos para mim é zebra contra os dois, seja contra o Corinthians, seja contra o Palmeiras. Eu vejo o Ou Corinthians e seja, o Palmeiras Palmeiras como e favoritos para as Corinthians, duas partidas. Palmeiras e Corinthians favoritos, na sua opinião? Sim, favoritos. Para mim, assim, o Corinthians favorito contra o Santos. Contra o São Paulo, eu acho 50-50. E você, Yara? Você tá falando olhando lá do Corinthians, né? Olhando todos os Não, lados. Quem é favorito É, pelo lado? não, porque eu digo assim, o Corinthians, pra mim, desde o início do campeonato, é o time que chegou mais chegando, com mais conjunto, com mais invencibilidade. E o Palmeiras, até então, o atual campeão, o time a ser batido. O Palmeiras ele tem muitas dificuldades, ele quase não se classifica, mas ele goleia e consegue chegar a uma semifinal. Então não dá pra duvidar. A gente falou do gol olímpico do Neymar, mas tem um gol do Estevão que ele passa por todo mundo ali, que eu acho que a gente pode dizer que é um gol até mais bonito do que o gol olímpico do Neymar. Então, assim, eu acho que o Palmeiras Concordo. não dá pra falar, ah, não, esse time não tá tão bom esse ano e tal. Eu acho que quando chega na hora do vamos ver, o Palmeiras mostra. E falando de São Paulo, o São Paulo, pra mim, é um time que oscila muito. Faz jogos bons, parece que vai engatar, e de repente você vê um São Paulo 5 jogos, se não me engano, que ficou sem vencer. Então, assim, é um São Paulo que não dá pra você botar a ficha e bancar. Eu acho que é um São Paulo que vai dando uma variada. Pra mim, o Corinthians é o favorito do campeonato, pedreira mó. A gente viu o Santos e Corinthians, né? Um jogo que o Corinthians foi superior, o Corinthians até venceu. Mas assim, pra mim, o Santos, se pega um Corinthians, talvez esteja mais preparado do que pra pegar um São Paulo. A gente tem eu vou mostrar daqui a pouco, que ainda não está pronto, uma sonora sobre isso, sobre como que o Red Bull Bragantino chegou para esse jogo também, mas a gente está vendo os melhores momentos aí. Não teve muito susto, né, para o Santos. Teve o primeiro gol do Neymar de falta, e aí já parece que o Red Bull Bragantino não tinha. Não estava jogando uma decisão, né, Danilo? Tive essa impressão. Eu tive essa impressão dos três adversários, dos três jogos, tá? Eu fiquei muito decepcionado com o desempenho tanto do São Bernardo, quanto do Mirassol hoje contra o Corinthians e agora do Bragantino contra o Santos. Lógico que o gol, especialmente no caso do Palmeiras e no caso do Santos, o gol no começo do jogo muda muito, né? E o gol quando o Neymar bateu e desviou no Juninho Capixaba e tirou o Cleiton da jogada. E aí o segundo gol, a gente viu agora o replay, o Cleiton dá uma viajada monstra no rebote, na batida do Neymar, e aí o João Schmidt foi bem e tal. Eu fiquei muito decepcionado com o desempenho do Bragantino. Provavelmente pela saída do Evangelista o time fica muito diferente do que está acostumado, é claro, né? Não é à toa que o Evangelista está saindo e vai jogar no Palmeiras, pediu para não jogar, isso a gente sabe que acontece direto, né? Quando o cara está no mercado, não me sinto confortável. Vou te falar que eu acho que daria para ele ter jogado, sabe? Já tá combinado que ele vai depois do Campeonato Sim. Paulista. Mas, assim,
Se o cara tá com a cabeça ruim, sei lá, é difícil eu ficar opinando no lugar dele. Mas para mim, daria para ter jogado, porque já tá combinado que ele vai depois do Campeonato Paulista. Em todo caso, não jogou. Eu acho que fez muita diferença. O John do Bragantino estava mal hoje, o Gabriel, volante, também mal, o Matheus Fernandes mal, o meio de campo do Bragantino muito mal, o Pita praticamente não tocou na bola. Então eu fiquei muito decepcionado com o desempenho do Bragantino, e o Santos fez o que precisava. Quando abriu 1-0, depois controlou o jogo bem, Soteldo driblando por ali, Guilherme aparecendo, o Neymar também controlando bem a bola, sofrendo umas faltas para dar uma travada no jogo. Quando fez 2-0 era praticamente... dava para só esperar o apito final, porque a gente já sabia que dali não ia sair muita coisa. Teve a jogada do Pedro Henrique na trave e mais nada. Foi um desempenho muito fraco dos três. A gente está falando agora do Bragantino, mas para mim, São Bernardo, Mirassol e Bragantino, os três decepcionaram muito. Mas aí os três, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians e o Santos, fizeram o que precisavam. Fizeram os gols, controlaram os jogos e tudo certo. Mas fiquei decepcionado, Domi. Esperava mais. Ainda mais um domingo de carnaval, né? A gente deixa bloquinho de lado, deixa Oscar de lado, não toma nossa cachaçinha para esperar um jogo legal e ver um joguinho chato desse. Pois eu concordo com você, Danilo. Eu assino embaixo aqui, ó, tudo que você falou. E o que eu falei do Bragantino, assim, que parecia que não era uma final, é isso, não foi só qualidade de jogo que faltou. Faltou se jogar, né? A gente viu 2-0 do Corinthians contra o Mirassol, daqui a pouco a gente vai mostrar os lances também. Parece que o Mirassol não estava jogando uma decisão, parecia jogo treino. Assim como foi com o São Bernardo também, com 3-0 para o Palmeiras, né, Yara? O Mirassol, ele vinha numa decrescente, né? O treinador é demitido, apesar de ter classificado a equipe. Ele começa muito bem o Mirassol, mas ele tem uma queda na competição. Então, é até necessário entender, né? O Barroca tava, né, era no comando, parecia que estava bem, de repente é demitido. Então, assim, isso tudo afeta. Eu acho que a gente tem que levar isso em conta. E também falando do desempenho, né? Você até falou que tem a sonora aí pra gente mostrar. A gente tem uma maratona enfrentada pelo Bragantino. Não sei se a gente pode colocar muitas vezes, desculpa disso, mas assim, eu senti os jogadores meio pregados em campo. Eu não senti nenhuma vontade de vencer, de ir pra cima, de fazer uma jogada, de levar perigo, de falar, cara, precisamos seguir adiante na competição, porque pra mim o Bragantino, ele, ao contrário do Mirassol, ele tem uma crescente no Campeonato Paulista. Ele começa a surpreender ali para conseguir essa classificação. Então, para mim, foi um jogo muito abaixo das últimas partidas que o Bragantino havia feito. Não sei se a gente pode colocar na conta do deslocamento, a CBF tem que rever, né, essa questão de logística e tal. Mas, assim, o fato é, o Bragantino hoje em campo não buscou o resultado. Eu acho que nesse caso dá para a gente colocar muito na conta dessa viagem, porque foi uma viagem de 3 horas de ônibus para ir para voltar, além de um voo para Fortaleza para enfrentar o Souza na Paraíba pela Copa do Brasil. O jogo foi 1-1, eles classificaram nos pênaltis e, além disso, né, teve cobrança de pênalti, teve deslocamento, 3 horas de ônibus, avião. O gol foi com 10 minutos de acréscimo, né? O gol de empate do Bragantino. Sim. É complicadíssimo. Vamos escutar a sonora, então, para a gente continuar nosso debate sobre isso? Peraí que eu chamo as coisas muito rápido e deixo o Amer na função, coitado. Saída para o intervalo. Na pressão, aqui é pressão. 3 horas de ônibus, voo, é sonora. Já. Enquanto isso, Danilo, você concorda que pode ter prejudicado? Acaba mudando Olha lá, o tá aí, pensado para o jogo. E ao mesmo tempo foi o primeiro tempo de muita intensidade e poucas chances claras. O que vocês podem melhorar? A equipe... Nós começamos, tivemos acho que 2 finalizações antes deles. Depois tomamos um gol de bola parada, onde desviou e, na minha concepção, acho que não foi falta, mas agora é continuar tentando melhorar. Humanamente é bem difícil de jogar quinta-feira à noite na Paraíba. Acredito que a federação e a CBF tinha que se ligar nisso, porque é muito difícil pelas estruturas que a gente encontra na Paraíba. De estar desde terça-feira fora de casa. Então é muito difícil. O time acho que sentiu um pouco fisicamente, com certeza. Mas isso não é desculpa, mas com certeza é um fato também que eles estão aproveitando e eu acho que isso tinha que melhorar. E nós também temos que se melhorar para buscar o gol, buscar a virada. Mesmo com todas as dificuldades, nós viemos aqui para classificar.
Tá, e o Gabriel... Não é desculpa, mas é bem complicado, Danilo. E essa informação, né, desde terça-feira fora de casa, é muito puxado. Com certeza é puxado, né? Lógico que a gente vai lembrar que a gente está apenas no dia 2 de março, ainda é o começo da temporada, mas é claro que... Nem quando você começou o faz ano uma ainda, viagem... Danilo. Não, o que eu quero dizer assim, imagina se fosse isso em novembro, né? Os caras já estariam ainda mais pregados, né? Mas o que eu quero dizer é claro que essa viagem cansa, e eu acho que na hora de você montar o calendário, a federação poderia realmente ter olhado, ainda mais porque esse jogo ia ser na Vila Belmiro, né? De repente ter colocado na segunda-feira e ter tentado ajudar, porque não teria confronto, 2 jogos na cidade de São Paulo, né? Como no caso que a gente vai ter agora na semifinal, a gente fala mais para frente, vai ter problema com certeza na hora de montar o calendário. Mas nesse caso, como um jogo é em Santos, outro jogo seria no Morumbi, daria para eles jogarem agora na segunda-feira. Em todo caso, não foi assim, eu acho que isso impacta com certeza, porque realmente o Bragantino estava muito abaixo, e é o que a Yara falou, né? O Bragantino estava melhorando de produção, né? O Bragantino começou o campeonato, a gente olhando, talvez, será que vai lutar contra o rebaixamento? O que será que está acontecendo? Acabou de não lutar contra o rebaixamento também na Série A, né? Aí começa o ano bem mais ou menos e consegue essa arrancada no final, vence a Ponte Preta em Campinas, a Ponte Preta que não estava perdendo de ninguém, consegue essa classificação, mas realmente hoje ficou muito abaixo. Eu acho que esse jogo contra o Souza realmente impactou bastante. E esse gol aos 10 minutos na prorrogação, com toda na prorrogação não, nos acréscimos, com toda a viagem, isso com certeza impacta, porque realmente o meio de campo do Bragantino hoje estava, com todo respeito, morto. A gente vai rodar os melhores momentos para ir comentando também, Yara. E muita gente mandando mensagem aqui. Valeu, gente. Não esquece de deixar o like, que ajuda muito o nosso programa. Ativa a notificação também para você receber o sininho. Tá assistindo a gente pela TV? Corre lá, então, no YouTube. 2 telas, 3, né? Porque o outro celular aí do seu parceiro, sua parceira, você coloca no Oscar. E vai assim. Hoje é assim. O Paraíba mandou aqui, ó. Eu acho que o Neymar está acima do esperado. Eu até acharia que ele faria menos pelas lesões sérias que ele teve. Eu concordo. Jonathan, depois que o Neymar voltou para o Santos, até o futebol do elenco todo ficou melhor, o desempenho, o time todo tocando bem a bola. E o Nan Santos, Neymar agora está 100% com vontade de ser campeão. O time está encaixado, está entrosado, as peças que entraram suprem as que saem. Responde agora. Estamos respondendo. Além do Neymar, outra peça que a gente pode falar também, Danilo, é a estreia do Benjamin Hohlheiser. E aí, qual a avaliação? Pode ser titular? Eu acho que o natural é que ele vire titular depois. Normal que ele entre aos poucos, né? Hoje também o Bom Tempo entrou e saiu por conta do amarelo. Aliás, um amarelo para lá de besta, né? Numa simulação meio... bobo. É surreal como os caras tentam fazer isso com o VAR, né? Porque mesmo que o juiz tivesse dado, o VAR ia corrigir. Então, assim, e o Klaus já tinha dado amarelo até pro Yuri Alberto num clássico, né? Palmeiras e Corinthians. E aí o Bom Tempo vai lá, e aí acabou ele sendo substituído, depois o Hazer entrou. Eu acho que ele é uma boa opção, ele é um jogador que vai acrescentar bastante. O Santos tem feito um mercado bastante interessante, acima até do que eu acho que o limite financeiro do Santos permite, mas isso é uma discussão para a gente ter aqui por 40 minutos, porque isso acontece em quase todos os times aqui no futebol brasileiro. Então tem sido um time, tem montado um elenco interessante. Você vê que o Verón entrou no lugar do Neymar depois. O Verón é um outro jogador que, se tiver uma forma física interessante, é o que ele tem tido dificuldade ao longo da carreira dele. Mas se ele entrar nessa forma física, ele passa a ser uma opção muito interessante para lado de campo também. Você falou bem do Guilherme também, o Soteldo é um outro jogador interessante. Se o Tiquinho voltar a jogar que ele jogou em 23, é outro jogador muito bom também. Contra o São Paulo, o Tiquinho foi muito bem. Então o Santos tem montado um elenco interessante. Eu acho que o Hohlheiser, com o tempo, vai virar titular dessa equipe. Mas o Caixinha está conseguindo ter um luxo aí. Eu acho que nem o Caixinha esperava ter um elenco tão recheado do jeito que está tendo nesse começo do Paulista, porque realmente, para mim, surpreende o tanto que o Santos está indo ao mercado dentro das expectativas financeiras que tem o Santos, lembrando que o Santos está voltando agora da Série B, né, Edu? A gente não pode esquecer isso, né, Danilo? Mas é parte do que a gente agora chama de efeito Neymar, né, Yara?
É isso, eu acho que o Neymar, como eu já disse, ele surpreende. Não acho que o elenco do Santos encaixou desde o início com o Neymar. Acho que no início os jogadores procuravam muito o Santos, o Neymar em campo. Parecia que toda bola tinha que ter como caminho o Neymar. Lógico que você tem que jogar pro Neymar, obviamente. Mas aí a gente viu com o tempo um Soteldo mais confortável. Existia aquela dúvida, né? Será que o Neymar vai disputar a posição com o Soteldo? Será que os dois vão conseguir jogar juntos? E aí, de repente, a gente vê o Caixinha se acertando, o próprio Guilherme, aos poucos, né, foi ganhando espaço para estar indo mais com a bola, e sendo esse cara que joga junto com o Neymar mesmo. Acho que defensivamente o Santos ainda precisa de alguns acertos. A gente viu o Gil retomando, tomara que ganhe espaço aos poucos aí dentro do elenco, mas eu acho que existem ajustes, o Santos está tendo nomes, acredito que isso falando pessoalmente, assim, depois vira SAF e aí recupera todo esse dinheiro aí. Se o Neymar estiver investindo, se estiver dando grana aí, na hora que vira dele, tá tudo certo. Mas, por enquanto, assusta. A gente não imaginava. Acho que o Caixinha nunca nem imaginou que um dia ia treinar o Neymar. Provavelmente, na hora que falou, cara, vai vir o Neymar, já tô pensando que o Tite vem junto, tem o prazo de validade aqui. E hoje foi um reencontro, né, Domi, do Caixinha com o Bragantino, que ele treinou o time de Bragança Paulista, e no final ali ele já não tinha uma das relações mais maravilhosas do mundo com o elenco, assim, né? Já era uma relação bem desgastada. Então, acho que o Caixinha ele faz um bom trabalho, ele vai jogando, né? Para onde ele pode. Acho que o Neymar tem uma força ali dentro muito grande. Mas eu sinto até um respeito, sabe, dos dois ali, do Neymar gostar. Pelo menos eu sinto que o Neymar parece que gosta do trabalho do Caixinha. Eu não vejo uma certa antipatia ou rejeição em relação a isso. E aqui o Jonathan, né, que falou que o elenco melhorou com o desempenho do Neymar, eu acho que a gente pode fazer um paralelo também com o Vitor Roque no Palmeiras, né, Danilo? Porque o cara nem chegou, mas o time já sentiu o efeito Vitor Roque. Eu acho que o efeito Vitor Roque, ele é sentido mais nas arquibancadas do que no elenco, tá, Domi? A minha opinião. Eu acho que o Neymar, ele é um efeito, sim, que sente no elenco. A gente viu como o Santos reagiu logo depois. Agora, o Vitor Roque, eu acho que ele muda mais o clima, como os palmeirenses gostam de dizer, nas alamedas, né? A torcida ficou mais calma. Tem até a brincadeira da Leila, né? Estão mais calmos e a torcida ficou... É o clima com a diretoria, né? É o impasse com a diretoria, né, Danilo? Parece que fica assim, finalmente chegou a contratação que a gente queria. Eu acho que sim. Aí o Neymar, eu tava cornetando aqui, né? Eu acho que, como eu já disse no começo, ele ainda pode apresentar mais. Mas o que para mim me chama a atenção é como ele é líder realmente. Então, respondendo a pergunta que está no nosso GC aqui, o Neymar em campo eleva os demais, é claro. E você vê a vontade que tem, os caras querem fazer gol, comemorar com o Neymar. Teve a foto do Neymar no meio da semana lá na concentração no Santos, todo mundo querendo aparecer. Isso muda, é claro que muda. O Neymar é referência para todo mundo. E aí me chama a atenção como ele deu bronca no Guilherme, ele dá bronca no time inteiro, o tempo inteiro, no Schmidt quando precisa, no Sherman, ele vai e para ele não importa quem tá ali, ele dá bronca, ele orienta. Isso eu acho bem legal dele, do que ele tem feito pro time, porque é o cara que a gente, brincadeira do menino Ney, né, mas já tem aí 33 anos, né, ele é 9'2", então já fez 33 anos. É um cara que já tem rodado o mundo, é experiente, pode ajudar bastante nesse sentido. Você vê que sem bola ele conversa com os jogadores, orienta, faz aquele papel de maestro no campo. Quando a câmera está mais aberta, você vê, é bem legal. Isso é bem legal do Neymar, dele estar nessa coordenação, digamos assim, né, ajudando o Caixinha dentro de campo. Vamos escutar o que o Neymar falou, já que o assunto é esse? Sobre o jogo, de uma forma geral, eu queria te dar um número para você falar sobre também. Últimos 5 jogos, últimos 2 jogos foram 5 gols do Santos, 5 saindo de bola parada dos seus pés. A gente fica feliz com as vitórias, com as bolas paradas, coisas que a gente treina. Então acho que time campeão é isso. Time campeão, bola parada decide jogo. Então a gente sabe disso. Todo mundo que estuda futebol, que trabalha futebol, sabe que bola parada ganha jogo. Então, o nosso time vem demonstrando isso, que a gente trabalha e aí no jogo a gente consegue fazer. Sobre a semifinal, eu sei que você não costuma escolher, mas já que teve esse papo com o Memphis, tem algum time que você queria pegar na semifinal? Cara, não.
Obviamente que a gente não quer pegar os times mais fortes. Não, mas eu tenho certeza que eles têm mais medo do que eu. Eles têm mais medo de me pegar do que eu deles. Então, o que vier vai ser... A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente está preparado para qualquer um time. Pra fechar, Ney, você fez uma dança ali. Conta pra gente, que música que era? Se eu me humilhar, é um pagode gospel que a gente estava escutando. E eu e o Gui, a gente resolveu fazer a dança. Obrigado, parabéns. Valeu. Sabe cantar, Danilo? Não tenho a menor ideia. Nunca ouvi falar dessa música. Alguém aí do chat conhece? Enquanto isso, vamos Pagode falar sobre gospel. essa frase que é muito boa. Que é muito boa dele, né? Eles têm mais medo de me pegar do que eu deles. E aí, Yara? Eu falo, eu tava sentindo muita saudade do futebol raiz. Eu gosto dessa provocação, eu gosto dessa autenticidade na hora de falar, sabe? De um jogador que não tem medo, que fica, eu pegaria qualquer time, vai ser um bom espetáculo, independentemente de quem seja o resultado, sabe? Eu acho que ele não escolhe, mas ao mesmo tempo ele não deixa de se posicionar. Cara, eles têm mais medo, e é verdade, ninguém quer jogar contra o Neymar. Então, Você acha assim, que é eu acho que ele verdade? foi autêntico. Você acha que o Palmeiras e Eu Corinthians acho. têm mais medo de pegar o Neymar do Santos? Não, eu acho que ele quis dizer, tipo, na questão pessoal, porque ele ainda perguntou ali na questão do Memphis, ali, daquele desafio. Pô, o Memphis é o cara do Corinthians, mas se você pegar a trajetória do Neymar, trajetória do Memphis, o que cada um representa, o Neymar é muito maior que o Memphis. Então, assim, eu acho que é meio no jogo a jogo, sabe? Naquele cara a cara que a gente faz a disputa. Mas, assim, logicamente, o Santos como um todo, até pela própria rivalidade dos últimos anos. Se a gente falar São Paulo, Corinthians e Palmeiras disputam muito mais entre eles do que entre o Neymar. E só dando um pitaco aqui, que a gente falou de chegada do Vitor Roque. O Vitor Roque, pra mim, foi um excelente jogador na época do Atlético Paranaense. A gente falava, tá em choque, Vitor Roque. Diga. Ô, Yara, antes da gente entrar no assunto Vitor Roque, queria saber a opinião do Danilo sobre essa fase do Neymar. Vai. Eu amo esse tipo de provocação. Eu acharia incrível se ele tivesse, por exemplo, feito uma proposta, uma aposta, como era antigamente, como era quando moleque, pagar, sei lá, eles faziam de cesta básica, de churrasco. Pô, isso é legal demais, isso movimenta o jogo. A única coisa é, quando você provoca, você tem que aguentar ser provocado depois. Esse é meu único ponto. Então, quem fala tem que aguentar depois para os dois lados. Então, se o Neymar provoca e brinca, a hora que ele entra em campo, e se a torcida brincar, e a gente já viu o Neymar agora com a Inter de E ele Limeira, já mostrou que aguenta, né, Danilo? Exato. Então, é isso. Assim, meu ponto é sempre esse. Quando você provoca, você tem que aguentar ser provocado de volta. E o Neymar tem mostrado até agora que aguenta. Então, acho isso incrível, acho isso muito bom, acho que movimenta as partidas. A única coisa que eu não concordo eu acho que, de novo, o Santos é zebra contra Palmeiras e contra o Corinthians. Independentemente de quem o Santos pegar, o outro time é favorito. E vocês, chat? Santos é zebra? Você concorda também, né, Yara? Concordo. Acho que o Santos, se forem os 4 ali, o Santos é o mais fraco. Vou fazer um intervalo muito rápido para você responder a nossa enquete aqui no chat. Não esquece de deixar seu like. Tá assistindo pela TV? Corre lá no YouTube para participar também. A gente volta já. É muito rápido mesmo. Nem dá tempo de você deixar o like. Tem que correr, hein? O Neymar pode carregar o Santos até a final do Paulistão. Na nossa enquete, por enquanto, 82%. Eu acho que... Caraca, muito bom. Roberto Caldeira falando que nunca ouviu essa música que o Neymar falou. Eu vou dar um Google depois para ver se é boa. Fernando Oliveira, essa pergunta do chat é uma ofensa. Por que, Fernando Oliveira? Fala aí. Explique-se. Valmir Justino, Neymar é bom para tomar cachaça. Gente. Olha, Jonathan, com o Neymar convocado, irei assistir. Vou voltar a assistir a Seleção Brasileira. Olá. E aí?